No Métrica Topo CAD, além das ferramentas de linha, polilinha, mão livre, spline e assim por diante, para você desenhar as informações do seu projeto, da sua planta, vocês também têm na aba Formas as ferramentas de retângulo, elipse, círculos, arcos, que vocês podem utilizar também para montar o perímetro do imóvel. Então aqui, vamos supor que eu quero criar um retângulo. Nós temos como utilizar aqui o ícone, as informações aqui do menu e também a linha de comando. Então seria o mesmo procedimento. Eu posso vir aqui e digitar o comando retângulo e ele já vai ativar a ferramenta. Aqui em retângulo, nós temos as duas opções, que seria por 2 pontos ou então por 3 pontos. Qual que é a diferença de cada uma? 2 pontos, eu tenho como ter 2 pontos de levantamento e ele já cria o retângulo, ou 3 pontos. Você pode utilizar o OSNAP para referenciar esses 2 ou 3 pontos. Então, vamos supor que esses 2 pontos seriam 1 e o 2. Eu venho aqui em OSNAP, clico no primeiro ponto, no primeiro canto, e clico no segundo. Então, ele vai abrindo o retângulo conforme desejado. Posso, clicar no segundo canto e ele já cria o retângulo. Além dos 2 pontos, nós também temos aqui em retângulo 3 pontos, que é bem parecido com a opção que a gente estava trabalhando, 2 pontos. Então, vamos por aqui, eu vou clicar em 3 vértices. Esse tipo de situação ocorre muito na hora de estar fazendo o levantamento de uma edificação. O profissional do campo, o que ele faz? Ele pega só 3 pontos e o quarto é feito em escritório, porque as linhas, os segmentos entre as polilinhas, eles são paralelos. Só lançar uma paralela ou então utilizar aqui essa ferramenta, trabalhando com paralelas e perpendiculares. Aqui então, eu venho aqui, primeiro canto, vamos supor que é o segundo, e aqui eu vou abrir no terceiro. Ele pegou essa distância aqui para lançar aqui e criar o terceiro ponto. Então, eu clico no primeiro, clico no segundo e agora, já peguei qual que vai ser a largura do meu retângulo e agora eu estou dando a altura, que é a distância, o comprimento desse retângulo. Então, aqui eu dei primeiro essa distância e depois eu dou essa distância aqui, para ele criar o retângulo com 3 pontos. Além do retângulo, nós também temos a ferramenta de elipse. Elipse é só clicar no ponto central, depois primeiro eixo e vou abrindo conforme o segundo eixo. Depois que cliquei no segundo eixo, ele já encerra o comando. Então, como vocês viram, elipse, clico no ponto central da elipse, no centro da elipse, dou o primeiro eixo, que é esse, e agora o segundo eixo da elipse. Primeiro eixo, segundo eixo. É bem parecida com o círculo. Já o círculo tem várias opções, mas o que a gente vai ter aqui na elipse é o ponto central, o ponto do primeiro eixo e do segundo eixo. Já o círculo, nós temos aqui a opção de centro e raio, centro e diâmetro. Aqui as informações de 2 pontos. Aqui eu posso trabalhar com 3 pontos. Aqui com centro, tangente, tangente. Aqui, tangente, tangente, tangente. Temos esses 6 tipos de círculos que vocês podem utilizar aqui no Métrica Topo. Aqui, olha, vamos supor, eu vou apagar esse retângulo. Vamos supor que eu quero criar um círculo
com centro e raio. Eu clico aqui no primeiro e venho aqui na linha de comando. Sempre verificar o que a linha de comando está pedindo para vocês. Aqui, ó, ponto central, ó, o OSNAP está ativo. Eu posso clicar aqui, ó, no ponto central, sempre trabalhando com precisão. E agora, ó, círculo, raio. Vamos supor que eu quero raio de 50. Então, eu venho aqui, apago o 9 e digito aqui na linha de comando o raio que eu desejo. Dou um Enter e ele já cria. Então, eu coloquei o raio de 50, então o diâmetro de 100. Se eu clico aqui no círculo, ele já mostrou toda a circunferência que foi configurada. Se eu dar um duplo clique, ó, ele já vai aparecer aqui objeto círculo. Aqui em geometria, eu já vou ter a coordenada do centro, a cota e também aqui o raio desse círculo. Ok. Aqui também, ó, se eu voltar com o botão direito do mouse, eu posso voltar nos comandos que eu estou trabalhando. Aqui, nós também temos, ó, círculo, centro e diâmetro. Então, eu venho aqui, ó, sempre vendo o que a linha de comando está pedindo, ó. Então, eu posso vir aqui, ó, cliquei no centro que eu desejo. E aqui eu digito o diâmetro do meu círculo. Então, vamos supor que eu quero o diâmetro de 30. Essa distância daqui até aqui vai ter 30 de diâmetro. Se eu medir aqui, ó, desse segmento, ó, desse lado até esse lado do círculo, eu vou ter esse diâmetro. E o raio de 15. Então, se eu der um duplo clique no círculo, vim aqui em geometria, o raio de 15, mas o diâmetro 30. E aqui vocês têm as outras opções de círculos. Como vocês viram, aqui também tem a ferramenta do círculo. E ela já aparece a janela com todas as opções que estão aqui na aba Formas. Aqui, como vocês viram, também tem, ó, círculo com 2 pontos. Posso vir aqui, ó, clico num vértice, clico no segundo e ele deixa. Além disso, ó, 3 pontos. Seria a mesma coisa, ó. Clico no, ó, primeiro ponto, segundo ponto e agora terceiro ponto. E ele já deixou e já criou o círculo conforme esses 3 pontos. Aqui também, ó, em círculo, nós temos, ó, tangente, tangente e raio. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho, ó, um alinhamento e aqui eu tenho um outro alinhamento. Posso vir aqui, ó, círculo, ó, tangente, tangente e raio. Seleciono o primeiro alinhamento, seleciono o segundo. E agora, ó, eu posso digitar aqui o raio ou então clicar em 2 pontos. E ele já cria o círculo em cima dessas 2 tangentes. Então, esse é tangente, tangente e raio. Além desse, nós temos o último aqui, que é tangente, tangente e tangente, que seria no caso de vamos supor, triângulo. Então, eu tenho tangente, tangente, tangente. Posso vir aqui, clico na ferramenta, na opção, clico na primeira tangente, clico na segunda, clico na terceira. E ele já faz o círculo em cima dessas 3 tangentes. Vocês viram que o círculo nós temos todas essas opções para utilizar. Aqui depois, o que eu posso fazer? Vamos supor, dar um trim. Eu posso utilizar as ferramentas de modificação. As ferramentas de modificação serão demonstradas na aula 25 do nosso curso. Por isso que é importante assistir as outras aulas também. Aqui vocês viram como utilizar as ferramentas de círculo. Além delas, nós temos também as opções de arcos também. Aqui nós temos 3 pontos, centro e também começo e fim. Aqui também começo, fim e raio. Aqui tangente, ponto final. Aqui tangente, tangente e raio.
Então, vocês também têm essas opções para trabalhar com arco. Então, vou apagar esses círculos que estão aqui, que nós já vimos anteriormente. E aqui nós temos a primeira opção aqui de arco é 3 pontos. E aqui ele já fala na linha de comando, ó. Primeiro ponto, segundo ponto e terceiro ponto. Eu posso fazer assim, primeiro, segundo e terceiro, ou então eu faço, ó, em 3 pontos, começo, final e até onde eu quero abrir. Então, vocês têm essas duas opções para trabalhar aqui nessa primeira opção do arco. Tá ok? Então, aqui vocês viram as duas opções que eu tenho nessa ferramenta. Além disso, nós temos aqui a opção, ó, começo, centro e fim. Aqui, olha, a segunda opção é começo, centro e fim. Certo? Ó, até onde eu quero abrir. Além dessa, tem aqui também, ó, começo, fim e raio. Então, ó, começo, ó, primeiro ponto, segundo, e aqui, qual que é o raio que eu quero? Então, eu vou aumentando e diminuindo de acordo com o raio. Aqui também tem tangente e ponto final. Então, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com esse alinhamento, com essas linhas de tangente. Então, eu posso vir aqui, ó, primeiro ponto, segundo ponto, e agora o terceiro ponto. Aqui, como vocês viram, eu estou trabalhando na tangente. Então, aqui, ó, terceiro ponto. Aqui também, ó, tangente, tangente, raio. Mesmo procedimento, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, e aqui, terceiro ponto. Aqui ele já criou o arco. Então, aqui as ferramentas de arco, círculos, elas são bem parecidas, bem similares entre si. Se você precisar só criar um arco, daí fica mais fácil você utilizar essa opção do que cortar, dar trim em um círculo que você deseja criar uma curva, você trabalhar com raio, desenvolvimento. Então, você pode também aqui utilizar a ferramenta de arco, tá certo? Então, vocês viram que além de linhas, polilinhas, no Métrica Topo, também tem como vocês criarem figuras geométricas, que seria retângulos, elipses, círculos e arcos. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.